Desde o primeiro 6 em 7 que eu tive no nicho de marketing até hoje, eu nunca mais deixei de fazer 6 em 7. E foram, assim, múltiplos 6 em 7, né? Desde que eu sou adolescente, eu empreendo, eu vendia coisas na escola, trufas, pulseiras. Mas quando eu comecei a entender realmente o que era o marketing, foi em 2018, mais ou menos. Eu trabalhava num cassino online. Eu moro no Uruguai, eu sou uruguaia, mas eu morei muitos anos em Porto Alegre. E aí eu trabalhava num cassino online atendendo clientes do Brasil. E naquela época eu ganhava mais ou menos uns 15 mil pesos uruguaios, que são 1.100 reais, 1.200 reais. E eu queria viajar, eu queria passear, eu queria fazer coisas, e aquele dinheiro não dava para fazer muita coisa. Eu cresci numa família onde o problema financeiro sempre foi um problema para nós. Assim, não faltava nada em casa, a gente tinha uma educação muito boa, meus pais sempre nos trataram com muito amor, a gente tinha tudo que um ser humano precisa, menos o dinheiro. Então, nunca dava para fazer nada, nunca dava para comprar exatamente as coisas que eu queria. Então, eu sempre cresci nessa realidade de que o dinheiro sempre faltava. E aí, eu me lembro de uma coisa muito boba, muito básica, que foi uma vez que eu tava trabalhando no meu trabalho tradicional, e aí era tipo dia 12 do mês, mais ou menos, e eu olhei minha conta e não tinha nem um peso mais, não tinha nada, e era 12, ainda faltava uns 15 dias para acabar o mês. E aí eu olhei para aquilo e falei, não, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais que na metade do mês eu não tenha mais dinheiro para nada. Foi aí que eu comecei a entender que eu precisava ir por outro caminho, eu não queria mais viver sempre naquela escassez, naquela pobreza de contar cada centavo para poder chegar em algum lugar. Então eu tive a ideia de comprar algumas maquiagens e começar a vender para minhas colegas de trabalho, porque como eu morei muitos anos no Brasil, eu gostava muito de me maquiar, aí eu falei, eu posso começar a vender maquiagem para o pessoal que trabalha aqui comigo. Aí eu tive a ideia de comprar algumas maquiagens e vender para elas, só que eu não tinha dinheiro para comprar maquiagens. E aí eu tinha visto um anúncio de uma menina que ela ia fazer um evento lá em São Paulo e ela ia ensinar algumas maquiadoras a fazer técnicas mais avançadas. Eu falei, se eu aprender a me maquiar melhor, eu posso vender melhores produtos. Aí eu viajei para São Paulo, comprei algumas makes lá na 25 de março, eu não tinha muito dinheiro, então eu comprei maquiagens lá na 25 de março e comecei a vender para minhas colegas. E aí o meu pai, ele já conhecia o Érico, ele já estava nesse mundo de lançamentos, entendendo melhor como é que era. E ele disse, legal que você está vendendo maquiagens, mas segue esse cara aqui, que talvez ele possa te ajudar a mudar essa ideia e ir para um outro caminho. Eu falei, não, pai, eu quero trabalhar com isso aqui, eu não gosto do Érico, eu acho que não combina muito o jeito dele com o que eu quero para mim, eu não quero aparecer nas redes sociais, eu só quero fazer mais dinheiro. E aí eu comecei a acompanhar ele, assim, mas sabe quando você se força a gostar de alguém porque você não conecta, mas você sabe que essa pessoa, tipo, entrega muito resultado? Eu tava um pouco assim. E aí eu comecei a seguir ele, comecei a acompanhar ele, até que um dia eu falei, eu vou participar daqueles eventos que ele fazia de 3 dias para oferecer o Fórmula. E eu gostei muito, eu vi que tinha uma grande oportunidade ali e eu comecei a fazer os meus primeiros lançamentos. E aí eu fiz o lançamento semente e eu me lembro que eu não tinha noção do que era conteúdo. Então eu tinha visto o Fórmula, eu tinha entrado no Fórmula, eu tinha estudado o Fórmula e eu fiz o lançamento semente e eu não tinha entendido que conteúdo era entregar alguma coisa de valor para as pessoas. Como eu já fazia vídeos de conteúdo antes, eu falei, isso aqui é suficiente, então no lançamento semente eu só preciso chegar lá e vender, porque eu já fiz o conteúdo antes. Aí eu me lembro, convidei as pessoas para um evento, tinha 300 leads mais ou menos, que eu tinha feito organicamente, só com o pessoal que me seguia nas redes sociais. E aí eu convidei as pessoas para um evento, que ia fazer um evento, não sei o quê. Aí chegou lá no evento, eu fiz um vídeo de vendas ao vivo. Eu não entreguei nada, porque na minha cabeça era assim que fazia o lançamento de semente. Só que mesmo assim eu vendi 2 cursos. Naquele dia que fechou a live do lançamento de semente, eu não vendi nada, eu chorei durante horas na cama, achando que eu era uma fracassada, que não tinha dado certo, que eu não tinha entendido nada. Eu me lembro que meus pais me mandaram mensagem e falaram, Belém, pelo amor de Deus, por que tu não fez conteúdo? Eu falei, mas era assim que tava no Fórmula, tipo, na minha cabeça era isso. Naquele dia eu não vendi nenhum, aí no segundo dia também não vendi nenhum, mas eu continuei fazendo as ações de vendas necessárias e aí no último dia de carrinho do lançamento de semente,
eu vendi 2 cursos. Aí eu falei, beleza, se eu conseguir vender para 2 pessoas fazendo tudo errado, eu preciso focar melhor e fazer isso. Depois eu fiz um lançamento clássico, e aí eu fiz tudo certinho, seguindo a estrutura do Fórmula, e aí eu vendi 30 cursos, que tinha dado mais ou menos uns 15 mil reais, por aí, e eu achei que eu tava rica, milionária, e eu falei, pronto, eu posso ir embora desse trabalho. E aí eu pedi demissão, eu vi que se fazendo muito pouco, eu já tinha conseguido salários, assim, do ano inteiro, eu podia focar mais nisso e fazer bem feito. E aí veio a pandemia, eu comecei a estudar mais sobre marketing, já entendia melhor a fórmula, já fazia alguns lançamentos. E aí eu vi que na pandemia as maquiadoras elas estavam ficando sem trabalho, porque não tinha quem atender, não tinha como atender clientes. Eu falei, eu vou ensinar as maquiadoras a elas darem consultorias pelo Zoom. Eu vou ensinar para elas como elas podem vender os serviços delas através do Zoom. E aí eu criei meu curso de maquiagem profissional. E lá naquele curso eu vi que eu gostava muito mais de ensinar elas a se vender do que ensinar elas a realmente fazer maquiagem. E foi aí que eu mudei de nicho e hoje eu trabalho com marketing para negócios locais. E eu comecei nessa jornada e de lá até aqui eu já fiz alguns 6 em 7. Tem sido um resultado muito bom. No nicho de maquiagem, eu já tinha feito o meu primeiro 6 em 7, lá pelo lançamento número 6. Mas o que eu sempre digo é que eu nunca fiz um lançamento igual ao outro. Eu sempre corrigi detalhes, eu sempre mudei algumas coisas para poder ir chegando perto, até que eu fiz no primeiro lançamento de maquiagem 106 mil reais, mais ou menos. Eu sou a minha estrategista e a expert ao mesmo tempo, né? Eu faço as duas coisas. Eu tenho um time hoje em dia, mas até 2022 eu trabalhei quase que sozinha. Eu tinha um gestor de tráfego e minha irmã que me ajudava em outras coisas, mas assim, toda a parte da estratégia e tudo eu sempre fiz sozinha. E desse jeito eu vi muitas mudanças, porque eu comecei a me preocupar com a entrega do produto e realmente gerar resultado para os meus alunos, e com esse resultado poder trazer de um jeito muito mais fácil, por assim dizer, um resultado melhor. E aí eu me lembro que era no dia 6 de carrinho, mais ou menos, a gente tinha faturado, se converter de pesos a reais, tinha dado uns 90 mil reais, mais ou menos. E aí eu fiz uma ação que o Érico ensina de fazer tipo efeito W, eu não tinha feito ainda, só que eu fiz no último dia, de entregar um novo bônus, fazer uma nova oferta com aquilo, e aí a gente bateu os 108 mil reais. Eu tava na cozinha e eu não tinha me dado conta, porque como eu vendo por diferentes plataformas de pagamento, o dinheiro vai entrando um pouco em cada lado, e aí você não vê assim o dinheiro exato como vocês veem no Brasil, 6 em 7 redondinho. Eu via um pouco em cada lado. E aí no último dia eu fui somar e aí eu dei um grito. Eu falei, meu Deus, deu 108 mil reais. E eu nem tinha percebido. Eu acho que eu sou a primeira pessoa no mundo que fiz um 6 em 7 e soube só depois. E aquilo ali me deu uma força de, cara, eu fiz as minhas páginas sozinha, a edição de vídeo, a plataforma do curso, sei lá, o designer, os criativos, a estratégia, as copies, as mensagens, tudo que tem que fazer, eu que tinha feito. Eu só tinha ajuda de um gestor de tráfego, que é o mesmo que tá comigo até hoje, que era muito bom, mas era aquilo, todo o resto eu tinha que fazer. E eu pensei, se eu conseguir fazer isso sozinha, basicamente, se eu conseguir algumas pessoas que me ajudem em alguns detalhes e melhorar isso aqui, vai ser enorme o resultado. E assim foi. Desde o primeiro 6 em 7 que eu tive no nicho de marketing até hoje, eu nunca mais deixei de fazer 6 em 7. E foram, assim, múltiplos 6 em 7, né?